Olá, eu sou Aline Chimatz, fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão e vamos dar sequência às nossas aulas aqui na segunda oficina regional de aleitamento materno. O tema que vamos tratar agora são sobre as técnicas de amamentação. Então a gente sabe que como profissional de saúde que atua com a saúde materno-infantil, é muito importante que a gente tenha domínio ou pelo menos conhecimento sobre as técnicas de amamentação, técnicas que podem favorecer, ajudar no processo do estabelecimento do aleitamento materno. Então a gente tem que começar pensando, amamentar é um ato instintivo, natural, inato? Nós somos mamíferos. E os mamíferos, né, assim, no reino animal, a gente observa na natureza que eles estão preparados a dar luz aos seus filhotes e logo após o nascimento dos seus filhotes, as fêmeas são capazes de cuidar do seu bebê, prestar os primeiros atendimentos ali para o seu filhote e já na sequência colocar o filhote para mamar. Nós também somos mamíferos e assim como os macacos, né, os nossos parentes mais próximos, também, como fêmeas, temos a capacidade de dar na luz ao bebê e amamentar ele logo ao nascimento. Porém, amamentar é instintivo para a nossa raça, para os seres humanos, assim como é para os animais? Se a gente for pensar que a gente observa os bebezinhos sugando já ao nascimento, a gente pode pensar que amamentar, sim, é natural, é inato, é instintivo. Porém, o que é inato, né, que já vem ao nascimento, é a capacidade de sugar. Desde que o bebê tenha, né, condições de saúde, que ele nasça neurologicamente saudável, né, dentro do tempo certo, um bebê termo, que já tenha as suas funções de sucções desenvolvidas, né, que ela já começa a aparecer por volta da 16ª semana de idade gestacional, esse bebê ele vai ter capacidade de sugar. Porém, a sucção ela é um ato realmente inato, mas amamentar não é. Amamentar não é instintivo, natural, inato, ele é um ato aprendido. E se ele é aprendido, como nós profissionais da saúde podemos ajudar nessa dupla mãe e bebê, ou mesmo né, esse conjunto, a família, a ensinar, né? Como que a gente pode ajudar para que eles aprendam a amamentação? A gente tem que pensar que a nossa ajuda deve começar já lá no período pré-natal. A gente pode lançar mão do aconselhamento em aleitamento materno, que é um tema que vai ter uma aula específica sobre isso aqui na nossa oficina, que pode acontecer desde o período gestacional, no pré-natal, pós-natal imediato e depois durante toda a história da amamentação desse bebê. A gente pode lançar mão das técnicas de aconselhamento em aleitamento materno. Lá já durante a gestação também, no período neonatal, a gente pode começar já a conversar com essa mãe, como ela está se preparando para a amamentação, quais são as dúvidas que ela tem, as suas experiências prévias. Também fazer já uma avaliação das mamas, pode ocorrer no pré-natal ou no pós-parto, né, imediato. O que a gente avalia a mama? Principalmente no pós-parto, né? A gente pode ter a lactação, o início da produção de leite, a partir da 20ª semana gestacional. Porém, ele é num volume muito pequeno, porque a ação hormonal da gestação inibe, né, a ocitocina nesse momento. Então, a gente vai ter uma produção de leite muito pequena. Essa produção de leite ela vai começar a ser efetiva mesmo com a dequitação da placenta, né, o nascimento do bebê e depois da pojadura ali com o estímulo, então com a sucção do bebê. Então, quando a gente avalia a mama, a gente tem que pensar principalmente na protatibilidade do mamilo. Se ele é um mamilo protátil ou não é, qual que é o volume dessa mama, se é uma mama mais volumosa ou não, se é uma mama mais macia ou não. Então, a gente já vai observando essa mama pensando na dupla mãe-bebê, na amamentação em si.
Quando, né, ocorre a apojadura do leite, ele por volta de 24, 48 horas após o nascimento, é normal ocorrer, né, um entumecimento dessa mama, ocorrer o engurgitamento fisiológico dessa mama, que é a mama ficar mais dura, mais pesada. E isso muitas vezes pode impactar negativamente no estabelecimento da amamentação. A gente tem que pensar que a amamentação que ela tem que acontecer já na primeira hora de vida, né, colocando o bebê ao seio materno para a gente iniciar, né, a descarga hormonal que vai favorecer a produção láctea, e na apojadura do leite, com esse volume maior das mamas, né, com um leite que está armazenado ali naqueles alvéolos, muitas vezes pode ser difícil para o bebê abocanhar. Por quê? A mama pode se tornar mais dura, com um mamilo menos protrátil, né? E isso pode dificultar a pega ou a manutenção da pega pela cavidade oral do bebê, principalmente se é um bebê pequeno, um bebê prematuro, ou se a mãe tem uma mama muito volumosa em relação ao tamanho do bebê, né? A boquinha do bebê. Então, a gente inicia ensinando essa mulher a fazer uma ordenha manual, que vai favorecer tanto para a pega nesse momento, quanto depois ao longo do processo de amamentação. Então, para a ordenha manual, a gente vai ensinar essa mulher a massagear toda a sua mama, né? Massageando com as mãos na região da mama, em todo ao redor da sua mama, identificando pontos mais duros, nódulos de leite, onde ela vai fazer com a ponta dos dedos movimentos circulares. E aí a ordenha manual, que é a mão em C, sempre ao redor da areola, fazer 2 movimentos combinados, que é a aproximação dos dedos e os dedos indo para trás em direção ao tórax da mulher. Então a gente massageia primeiro a mama, depois faz a ordenha manual. Se a gente for pensar que geralmente, né, tem acontecido dessas mulheres virem com o uso de intermediário de silicone, qual que é o impacto desse intermediário de silicone quando eu penso na ordenha das mamas, no estímulo e na produção de leite? Então a gente pode observar aqui, quando eu faço esse movimento de ordenha utilizando o intermediário de silicone, eu tenho, né, demora para o leite vir, eu não consigo com que o leite venha. Quando eu retiro o intermediário de silicone, eu vejo o leite sair e esguichar mais rapidamente. Por quê? Porque eu consigo pegar, né, mais atrás da mama, eu consigo fazer esse movimento, né, de estímulo nos alvéolos, que é o mesmo raciocínio que a gente tem quando o bebê está sugando, usando um líquido de silicone intermediário. Ele vai abocanhar mais mamilo, muito pouco da areola, vai estimular muito pouco a extração desses leites, desses ductos. Então, é muito importante a gente pensar nesse impacto também do intermediário de silicone. Quando a gente pensa o que eu observo e como eu oriento sobre o posicionamento da mãe e o bebê na amamentação. Então, eu tenho que pensar sempre que a mãe tem que estar confortável, costas apoiadas, pés apoiados, o bebê tem que estar com o seu corpo alinhado, cabeça, tronco e quadril numa mesma linha, o bebê tem que estar com esse corpo apoiado na mão da mãe, então ele tem que estar estável e ele tem que estar com o corpo voltado para a mãe. A gente fala barriga com barriga, né? Então, esse é um posicionamento chave para amamentar, independente da posição que essa mãe e esse bebê escolham para amamentar. Como eu observo que o bebê está me mostrando que ele está pronto para mamar, que ele está com sinais de prontidão para a amamentação. Então, tem sinais que o bebê demonstra que são muito importantes para a gente poder ensinar essa mãe de quando esse bebê vai para o peito. Então, quando o bebê começa a virar a cabeça, mexer os lábios, levar a sua mão, né, na boca ou um objeto que ele tenha por perto, começar a ter movimentos mais amplos de cabeça como se estivesse procurando, são sinais chaves de que ele está pronto para mamar, que ele está pedindo para mamar, que ele está pronto para ir para o seio. Então é o momento ideal para a gente colocar o bebê. E quanto à pega? O que eu tenho que observar em relação à pega do bebê no seio materno?
Então, a gente tem que estar sempre lá com o bebê alinhado. O bebê tem que abrir a boca o mais grande possível para abocanhar não só o mamilo, mas a maior parte possível da areola. Por quê? É a mesma lá raciocínio da ordenha. Quando eu faço esse movimento de ordenha só no mamilo, eu não consigo extrair o leite. Quando eu faço esse movimento de ordenha, né, tocando na região mais posterior da areola, eu consigo fazer uma extração adequada do leite. Então, eu tenho que posicionar o bebê favorecendo com que ele abra bem a sua boca para que ele abocanhe o máximo possível, não só do mamilo, mas também da areola da mãe, e que ele consiga abocanhar, fazendo com que o mamilo, a areola, a mama da mãe vá mais para dentro da cavidade oral, para que os movimentos de língua consigam fazer um vedamento, uma pressão negativa para manter o seio da mãe dentro da boquinha dele, e os movimentos de língua façam, né, então, a deglutição, a retirada desse leite da mama. Por isso é muito importante que a gente observe como que está se dando a pega do bebê, como que está a abertura da boca do bebê, o quanto que ele está abocanhando desse seio, para que ele possa fazer os movimentos adequados, né? O mamilo da mãe, ele tem que ficar lá na metade do palato duro do bebê, para que ele consiga segurar a mama durante o tempo de sucção e, ao mesmo tempo, fazer a extração desse leite. Uma pega que é bem importante a gente observar, a gente chama de pega assimétrica. A pega assimétrica é essa pega onde o bebê ele vai tocar o queixo, né, primeiro ali na mama da mãe, vai favorecer uma abertura de boca bem grande, e o mamilo da mãe, vocês podem observar que ele está direcionado para o céu da boca do bebê. Como a gente vai poder observar aqui no vídeo. Olha, a gente vai posicionar o bebê para que ele consiga procurar, né? A narina do bebê vai estar na altura do mamilo da mãe, ele vai fazer essa abertura de boca tocando o queixo na mama da mãe e abocanhando não só o mamilo, mas a maior parte possível dessa areola. Quando o bebê consegue abocanhar dessa forma, ele já vai manter uma postura de lábios mais aberta e ele já vai tocar com o queixo na mama da mãe. Eu posso estimular essa abertura de boca do bebê. Então, quando eu toco, né, um mamilo, eu roço o mamilo da mãe na boquinha do bebê, eu vou desencadear esse reflexo de abertura de boca e de pega, de abocanhar essa mama. A gente pode observar, por exemplo, aqui na segunda imagem, onde o bebê abriu pouco a boca para abocanhar, que a mama da mãe foi só praticamente um mamilo para dentro da boca do bebê. Ele não conseguiu abocanhar a maior parte possível dessa areola. Outro ponto-chave para a gente observar na mamada, né, e orientar a mãe de como fazer, é em relação à postura de lábios e o queixo do bebê durante a pega, durante a mamada. Então, a postura de lábios do bebê é aquela postura que a gente fala que é boca de peixinho, lábios virados para fora. A boca o mais aberta possível, a gente tem que observar mais areola na parte superior do que inferior da mama, e o queixo toca no seio da mãe, para que com o movimento de sucção ele possa estimular a extração e a produção desse leite. A gente não observa espaço na comissura labial do bebê, né? Ele é feito um vedamento bem completo. E quando o bebê suga, o movimento de bochecha dele é de encher, não de sugar. Quando a gente observa aquele furinho, né, na sucção do bebê, o furinho aqui na bochecha, é um indício muito forte de que essa pega não está adequada. Como que a gente observa se a pega não está adequada? Primeira coisa, a gente vai observar na expressão facial da mãe. Quando o bebê pega errado, a mãe sente dor, né? Principalmente quando o bebê pega só no mamilo. Olha como a gente pode observar, né? O bebê pegando no mamilo, abocanhando muito pouco da areola. Então a gente vai interromper essa mamada, sempre colocando o dedo mínimo da mãe dentro da boca do bebê para liberar essa pressão, né? E não machucar ainda mais a mama da mãe.
Se a pega não foi adequada, a gente vai observar o mamilo deformado, geralmente mais pontiagudo, diferente de quando uma pega é adequada, que o mamilo se mantém né, na posição fisiológica mais arredondado. Então, o mamilo deformado também me dá indícios que essa pega não está adequada. Muito importante avaliar o mamilo da mãe após a mamata. Outro ponto-chave que a gente deve observar quando o bebê mama é sobre os movimentos de deglutição. Quando o bebê tem essa boca bem aberta, lábios virados para fora e o queixo tocando na mama, a gente consegue observar ali na parte aqui inferior do queixo do bebê o movimento de língua e a elevação de laringe, e muitas vezes é audível o som da deglutição do bebê. Então, para que a gente consiga ter uma pega adequada, a gente tem que ter postura do bebê alinhado, postura do corpo do bebê e da mãe alinhados, postura de lábios, postura de língua. A língua do bebê ela vem mais para frente, na altura aqui da gengiva inferior. A gente tem a narina livre para respirar, a gente tem o queixo encostado na mama. Então, quando eu preciso observar os pontos chaves dessa mamata, eu observo o posicionamento da mãe e do bebê, principalmente o bebê alinhado e bem posicionado, seguro, queixo tocando na mama do bebê, postura de lábios bem abertas, né? A boca bem aberta para abocanhar o máximo possível dessa areola e o movimento e o som da deglutição. Isso me diz em relação à posição, né, o posicionamento mãe e bebê e a pega. Mas a gente pode lançar mão de diversas posições durante a amamentação. Quem vai decidir a posição é a mãe e o bebê, aquela que eles se sentirem mais confortáveis, que eles se sentirem mais confortáveis e mesmo dependendo da situação que a mãe tiver, aquilo que a mãe e o bebê preferirem. Mas a gente pode orientar sobre todas as posições que são possíveis, que podem facilitar muitas vezes uma pega ou mesmo o estabelecimento da amamentação. Uma das posições que a gente pode lançar mão é a posição deitada. Essa posição ela é muito boa, principalmente para mães que tiveram que estão em pós-operatório de cesárea. Porque a mãe ela não vai conseguir, né, não vai poder se elevar nas primeiras 24 horas, então ela vai ficar deitada e a posição deitada favorece a amamentação. Essa posição ela também pode ser utilizada durante todo o tempo que a mãe amamentar, principalmente nos momentos em que ela estiver mais cansada. É uma posição que oferece descanso para a mulher, enquanto o bebê mama. Então, nessa posição, a cabeceira da cama pode estar elevada ou a mulher está com a cabeça descansando no travesseiro e o bebê, sempre alinhado e virado para o corpo da mãe, pode estar apoiado sobre o antebraço da mãe ou sobre um travesseiro. Sempre é importante deixar ele um pouquinho mais elevado também. Outra posição possível é a posição descontraída, né? Que é aquela posição em que o bebê fica com o corpo por cima do corpo da mãe, onde a mãe utiliza apenas uma mão para dar suporte para esse bebê. É uma posição muito utilizada também quando a mãe quer descansar ou quando já o bebê já está um pouquinho maior, né, e vem sobre a mãe, mas também é uma posição muito boa lá para o início, para o estabelecimento do aleitamento materno, porque quando a gente coloca o bebê, né, sobre a mãe nessa posição, a gente favorece que ele possa aprimorar os reflexos de rastejar e procurar até a mama da mãe. Outra posição que é uma das mais comuns é a posição tradicional ou clássica, em que a mãe sentada vai apoiar o bebê, né, sobre um dos braços, sempre mantendo o bebê alinhado, com a cabeça posicionada no antebraço, do mesmo lado da mama que ela vai oferecer. Assim, ela ainda tem uma mão livre para poder ajudar na pega se necessário. E ela pode utilizar também, nessa posição tradicional ou clássica, uma almofada ou um travesseiro para ajudar a apoiar esse bebê, deixar esse bebê um pouquinho mais elevado na altura da mama. Outra posição
que é comumente utilizada, é a posição invertida. Essa posição ela é uma variação da posição clássica. Porém, o que vai modificar? Na posição clássica, o bebê vai estar apoiado no mesmo braço da mama que a mãe vai oferecer. E na posição invertida, o bebê vai estar apoiado sobre o outro braço, sobre o braço contrário. Então, a mãe vai ter condições de segurar a cabeça do bebê com a sua mão e apoiar ele sobre o seu antebraço. A cabeça dele vai permanecer na altura, ali, a narina na altura do mamilo, e ela vai ter a mão do mesmo lado do seio que oferecer para auxiliar na pega, se necessário. Pode ocorrer também de segurar com a mesma mão, que aí é a posição de bola de futebol americano, que a gente vai ver, tá? Essa posição, ela facilita também para mães que tiveram um pós-parto de parto vaginal, ou quando tem ducto entupido, ou uma área engurgitada da mama, para a gente alternar posições para que o bebê, né, com o movimento de sucção ali tocando o queixinho, possa massagear essa área que está mais engurgitada ou mesmo dolorida, onde haja um ponto de ducto entupido, por exemplo. Outra posição que também pode ser utilizada, como eu falei para vocês, é a posição de bola de futebol americano, onde a mãe vai estar sentada aí ela vai precisar de travesseiro ou almofada, porque o bebê vai posicionar o corpo na lateral do corpo da mãe, então ele vai ficar com a cabeça na altura ali da mama, porém o restante do corpo dele vai estar na lateral do corpo da mãe. Essa posição é uma posição que ajuda também para gemelar, né? Uma posição que a gente pode usar com bebês gêmeos, onde a mãe vai ter cada bebê de um lado do corpo, né? Sempre essas posições invertidas, né? Ou essa posição de bola de futebol americano, elas favorecem aquela pega assimétrica, porque o bebê ele vai estar com o queixo tocando primeiro a mama da mãe para depois fazer a abertura de boca. Outra posição para gêmeos é poder cruzar, né, os gêmeos um por cima do outro, uma posição invertida e a outra na clássica. Então a mãe pode ir testando, né, aquela que ela se sentir mais confortável para amamentar os seus filhos. A gente tem aqui um vídeo demonstrando essas duas posições. Como geralmente elas não são as posições que a gente mais observa as mães fazendo, né? Geralmente a mãe vem com a posição na postura clássica. A gente pode ensinar para elas essa posição de bola de futebol americano, ela vai favorecer para mães que queiram ter o maior controle de cabeça do bebê e também mães de pós-cesárea. Então ela vai apoiar com a mão a cabeça do bebê, vai trazer ele até na altura do mamilo, com a outra mão, né, com a mão contrária à mama, ela vai estimular, tocando a narina do bebê para que ele abra a boca. A posição invertida também, ele vai dar um maior controle de cabeça para o bebê e ele pode ser utilizado, né, quando a mãe tem um parto normal. Então, é a mão contrária à mama que vai estar dando apoio para a cabeça e para o tronco do bebê, e a mão da mama vai estar segurando, né? A mão do mesmo lado da mama vai estar segurando, e a mãe pode depois descansar a sua mão, né? Depois que o bebê já tiver conseguido fazer a pega. Outra posição possível é a posição de cavaleiro. Nessa posição, a gente vai colocar o bebê sentado sobre a perna da mãe. Quando o bebê ainda é muito novinho ou muito pequenininho, a gente pode utilizar um travesseiro ou uma almofada para ajudar a apoiar o bebê e deixar ele um pouquinho mais elevado. Ele vai ficar vai ficar nessa posição de cavalinho, né? A mãe vai apoiar com a sua mão o pescoço do bebê num nível um pouco acima da mama, e essa posição ela é muito boa para bebês prematuros, de baixo peso, bebês fissurados. Quando a mãe tem um mamilo plano ou invertido, ele favorece a pega nessas situações. Outra questão que a gente tem que pensar e saber orientar é como a gente faz quando a gente tem bebês muito sonolentos, bebês prematuros ou bebês pequenos para a idade gestacional ou de muito baixo peso. A posição
de cavaleiro é uma posição que ajuda muito na pega desses bebês, né, no seio materno. Mas muitas vezes é um bebê que ainda não regulou o seu ciclo de sono, que acaba dormindo muito ao longo do dia, passa um pouquinho mais de tempo acordado à noite, que pode ir menos vezes para a mama, né, por essa questão da sua sonolência. Então é um bebê que a gente vai ter que talvez tirar um pouco da roupa, se a gente vê que ele está com muita roupa, fazer uma massagem no pé, nas bochechas, né, nessa região embaixo do queixo ou aqui, estimulando para que ele sugue. É um bebê que muitas vezes eu vou ter que balançar o bebê, chacoalhar um pouquinho ele, sempre deixando ele bem alinhado e bem seguro. Um bebê que eu vou ter que conversar mais, né, para tentar deixar ele mais atento. Outra técnica que a gente ajuda bastante, quando o bebê suga um pouquinho e já para, já cansa, adormece, é fazer a ordenha manual. Quando o bebê para de sugar, e a gente observa que a pausa está muito longa, a gente levemente faz uma ordenha, então aproxima a mama, né, na posição de ordenha manual. Isso vai fazer com que o leite escoe para a boca do bebê e quando o leite entra na boca do bebê, ele tende a voltar a sugar, né? É desencadeado o reflexo de sucção. Então, essas técnicas ajudam bastante nesses casos. Ao contrário, quando a gente tem bebês muito agitados, bebês que choram muito, que são difíceis, né, de acalmar, primeiro a gente tem que avaliar qual é o possível fator que esteja causando essa agitação do bebê. Será que é o uso de fumo ou álcool materno, ou uma dieta da mãe muito grande em cafeína, né, ou alguma substância estimulante? Então a gente tem que fazer uma avaliação, observar como que é a rotina da família, se teve alguma mudança na rotina nos últimos dias, como que é a rotina de sono, a rotina de descanso, como que estão as questões emocionais dessa mãe, tudo isso vão interferir no padrão de comportamento do bebê e podem interferir na amamentação, porque um bebê que fica muito agitado, chora muito, ele dificilmente consegue sugar assim de primeira, ele precisa ser acalmado. Então, esses bebês agitados, a gente sempre tem que acalmá-los primeiro, colocar no sling, fazer pele a pele, conversar, diminuir o luz ambiente, ver fatores ambientais que possam estar interferindo para que esse bebê esteja respondendo com agitação, para daí sim, depois que eles estiverem mais calmos, a gente posicionar e colocar para mamar. Então, essas são algumas técnicas que o profissional de saúde pode utilizar tanto para ensinar a mãe e o bebê a aprenderem, né, a amamentação, quanto também para fazer o manejo da amamentação. Essas técnicas, posturas, a gente vai conseguir fazer elas na prática, né? Então, toda vez que tiver uma puérpera na visita domiciliar puerperal, ensinar para a mãe, porque muitas vezes elas não fazem ideia que é possível colocar o bebê em outras posturas para mamar. Elas acabam muitas vezes insistindo numa posição clássica, que é uma postura que muitas vezes o bebê não está se sentindo favorecido, não está confortável, então acaba sendo difícil para estabelecer a mamada ou para dar continuidade na mamada. Então é importante a gente ensinar esses diferentes tipos de posturas para amamentar e mesmo ensinar ela a observar esses sinais de prontidão do bebê, ensinar a observar quando a pega está adequada ou não está adequada, para que ela sozinha possa conduzir a amamentação da melhor forma possível. Muito obrigada, estamos à disposição para conversar mais sobre o assunto.